Bom, pessoal, agora nós resolveremos o exercício 3, também referente à aula 11 da apostila 3, frente B, que nos diz o seguinte: o fio e a polia são ideais e a massa do bloco A é de 10 kg. Admito que o conjunto descreva um movimento do tipo uniforme, ou seja, não tem aceleração, e que o μ estático é igual ao μ cinético, que vale 0,4. A. Desenhe as forças que atuam sobre cada objeto. B. A força de atrito máxima que pode atuar sobre o corpo A, o bloco A. C. Qual força é maior, o peso do B ou o FAT? E D. A força de atrito será maior, menor ou igual ao atrito máximo? Ele continua e nos diz o seguinte: E. Determine a aceleração do sistema. F. Determine a tração no fio. E G. Qual deve ser a massa do bloco B para que isso seja possível? Bom, então nós temos o seguinte: a seguinte situação. Primeiro são as forças que atuam sobre esse corpinho. Peso do A, normal do A, se anulam, mesma intensidade, sentidos opostos. Eu tenho a força de atrito para a esquerda, eu tenho a força de tração para a direita. E no bloquinho B, eu tenho o peso de B para baixo e a força de tração para cima, nesse caso não se cancelam. E eu tenho o seguinte, eu tenho que a força de atrito sobre o bloquinho A é o μ vezes a normal. Ou seja, o coeficiente é 0,4, a força normal é igual ao valor da força peso, que nada mais é do que massa vezes a gravidade. A massa do bloquinho A vale 10 e a gravidade vale 10. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 0,4 eu tenho a força de atrito de 40 newtons. Bom, e ele nos diz o seguinte, lá no item C, Qual força é maior, o peso do bloquinho B ou o FAT? Lembrando que ele falou inicialmente que se trata de um movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, essas forças são iguais. Não tem força maior, ou seja, a resultante das forças são iguais a zero. Portanto, as forças são iguais por se tratar de um movimento retilíneo uniforme. Lá no nosso item D, ele fala: a força de atrito será maior, menor ou igual ao atrito máximo? Será igual, porque tanto o atrito, o coeficiente de atrito estático, como o coeficiente de atrito cinético, ele tem o mesmo valor. Então, os dois atritos, tanto em movimento como em repouso, terão o mesmo valor, igual a 40 newtons, portanto, são iguais. Lá no item E, ele fala para a gente calcular a aceleração. Se trata de um movimento retilíneo uniforme. Se trata de um movimento retilíneo uniforme, a minha aceleração é igual a zero. Não tenho aceleração. Então, isso aí é tranquilo. Não precisa escrever as equações. Você só coloca A igual a zero, movimento retilíneo uniforme. Lá no item F, ele fala para a gente calcular a força de tração. Como se trata de um movimento uniforme, a força de atrito tem que ser igual à força de tração, para resultantes ser iguais a zero. Então, força de atrito no bloquinho A é igual à força de tração. Mas o FAT do A nós já encontramos, vale 40 newton. Se o FAT no A vale 40, a tração no A também vale 40, sentidos opostos. Então, esse é o valor da minha força de tração. E ele fala para a gente o seguinte, qual que é a massa que tem que atuar sobre, que deve ser do bloquinho B, para ocorrer um movimento retilíneo uniforme, não ter aceleração. O caso para que aconteça o movimento retilíneo uniforme é o peso do B ser igual à força de tração. Peso do B igual a tração. Peso do B nada mais é do que massa do B vezes a gravidade, que é igual ao valor da força de tração. Massa do B é o que eu quero encontrar, a gravidade vale 10 e a força de tração vale 40. Esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo. 40 dividido por 10, eu tenho que a massa do B é 4 kg. Ou seja, com uma massa de 4 kg, força de tração para cima é igual ao valor da força peso para baixo, e se trata de um movimento retilíneo uniforme. O próximo exercício, o exercício 7, nos diz o seguinte. Na figura abaixo, o fio inextensível que une os corpos A e B e a polia tem massa desprezíveis. As massas dos corpos são MA igual a 4 kg e MB igual a 6 kg. Desprezando-se o atrito entre o corpo A e a superfície, a aceleração do conjunto em metros por segundo ao quadrado é d. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, nesse caso, pessoal, no bloquinho A eu tenho a força de tração, tá? Não tem atrito nesse caso. Bloquinho B, eu tenho o peso do B para baixo e eu tenho a força de tração para cima. Se tudo isso está se movimentando, é porque a força peso do B é maior que a força de tração. Então, primeiramente, eu vou escrever as equações. Força resultante no bloquinho A é igual à massa do bloquinho A vezes a aceleração. A única força que atua no bloquinho A é a força de tração, que é igual à massa do A vezes a aceleração.
Força resultante do B é igual à massa do B vezes a aceleração. As forças que atuam sobre o B é o peso para baixo, e ele é maior, peso do B, menos a força de tração para cima, que é igual à massa do B vezes a aceleração. Então, nós temos o seguinte, vamos colocar as duas equações e eu vou somar. Tração menos tração vai dar zero, eu tenho o peso do B como força resultante, é a única força que faz todo o sistema se movimentar, que é igual a MA mais MB vezes a minha aceleração. Bom, o peso do B é massa vezes a gravidade, a massa do bloquinho B é 6 kg, a gravidade é 10, que é igual massa do A mais a massa do B, 4 mais 6 vezes o meu A. 6 vezes 10, 60, 4 mais 6 dá 10 vezes A. Esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo, 60 dividido por 10, eu encontro uma aceleração do sistema igual a 6 metros por segundo ao quadrado, portanto, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa B. Próximo vídeo, pessoal, mais resolução de exercício de sistema de corpos.